contratação apenas de jogadores, tá? Quase 11 bilhões de reais. O Wesley ontem poderia ter se perdido no jogo e, ao contrário, ele cresceu no jogo. Então é um ponto para se destacar. O André tocou nesse ponto de força mental para não se perder dentro do jogo, ô Bernardo. Assim, o Wesley cometeu o erro, né? Cometeu o erro que resulta no gol do Pedro Neto, que jogou pelo lado esquerdo ontem, né? Contra o LAFC ele havia jogado pelo lado direito. E jogou pra cacete. O Wesley jogou pra cacete ontem. Ele cometeu o erro e, como disse o André, né? A questão psicológica foi muito importante ontem. Porque o time não se abateu. O time não olhou assim e falou, putz, ferrou. Estava jogando melhor do que o Chelsea, né? Eu estou falando aqui com a cabeça do jogador, do técnico e tal. E não se abateu. Com um erro que às vezes destrói o mental do jogador. Um jogador jovem. E depois ele jogou pra caramba. Ele jogou pra caramba. Aquele lado direito ali, por onde marcava o Cucurella, foi a grande avenida que o Flamengo encontrou no primeiro tempo. Segundo também. Com o Gerson deslocado por ali, aquela coisa toda. Eu não gosto dessas comparações, eu sei que o amigo está brincando, né? Quando pergunta sobre o Hakimi e o Alexander-Arnold, né? Acho que o Hakimi, na minha opinião, é o melhor lateral do direito do mundo. Tal. O Wesley lá na frente, quem sabe pode vir a ser. Eu não estou comparando, assim como o pessoal falou aqui no chat, o Ilídio Ferreira, principalmente, eu estou dizendo que o Felipe Luiz é melhor do que o Jorge Jesus. Eu não falei isso, eu falei isso, vocês entenderam isso? Eu não falei isso em momento nenhum. Eu só falei que esse fantasma paira, ele trafega, gravita ali sobre o Ninho do Urubu desde 2020. É um fato. E que o Felipe ontem, pelo menos para mim, me fez esquecer o Jorge Jesus. Porque ele foi bem pra caramba, cara. Ele foi bem pra caramba ontem. Ele fez algo incrível, foi o que o André falou sobre o Chelsea, é campeão da Conference. De 2022 para cá, vou contar uma história aqui. Em 2022, o Chelsea foi comprado por um bilionário norte-americano chamado Todd Boehly. Esse cara investiu no futebol, em contratação apenas de jogadores, tá? Quase 11 bilhões de reais. 11 bilhões de reais em 3 anos. Gente, é outra coisa. O dinheiro no futebol é tudo. Porque você contrata os melhores jogadores, você contrata os melhores técnicos, você tem uma estrutura de centro de treinamento, então, tem tudo isso. Você tem um departamento de futebol bilionário. O Flamengo ganhou desse time ontem. E aliás, né, Bernardo? Avisar já para algumas pessoas do chat. Olha só, se você acha que o futebol na Europa é um lixo e que o futebol brasileiro é que é o maior de todos e que vai sobrar e que sobra. Então faz o seguinte, não comemora essa vitória. Trata como se tivesse ganhado do Madureira. Porque o que eu vejo desde ontem é assim, porra, foi uma festa. Uma festa a vitória do Flamengo. Aqui foi clima de Copa do Mundo. É por quê? Porque os caras têm dinheiro, porque os caras têm são melhores, porque eles contratam os melhores jogadores. É só isso. Eles contratam. Não é que a Europa é superior ao Brasil, assim, uma coisa de genética. Ninguém tá falando isso. O melhor jogador do Chelsea, pra mim, é o Enzo Fernandes. Melhor até que o Palmer. Pra mim. E argentino. Ele daqui do lado, veio daqui do lado. Não é isso. A questão toda é o dinheiro, não é virar latice nem nada. Tá todo mundo exaltando isso, e aí fala, tá vendo, você é vira-lata, você quer Flamengo do Chelsea. Então trata com normalidade, amigo. Você não tá tratando com normalidade, você tá comemorando, você tá dizendo que a vitória é histórica. Se você tá falando isso tudo, é porque o outro lado tem valor. Agora, do mesmo jeito que o Flamengo fez um papo, não tô comparando os clubes, tô falando, do mesmo jeito que o Flamengo fez um papelão contra o Central Córdoba, no Maracanã, o Chelsea fez um papelão ontem. Que a gente não vai ficar falando, porque o nosso foco é o Flamengo. E o Flamengo foi muito valoroso, então a gente vai valorizar muito a vitória do Flamengo. Mas se a gente fosse fazer um recorte com o olhar do Chelsea, aquilo foi um vexame. O que o Chelsea fez ontem foi um papelão.
O Chelsea não jogou nada, foi dominado a maior parte do jogo e ainda apelou feio. Um monte de entrada violenta. Entrada violenta no Gerson, entrada violenta no Ayrton Lucas. A do Ayrton Lucas foi a pior de todo, tanto que o Jackson foi expulso. Jorginho, muito feio. Entrada criminosa no Jorginho. Os caras bateram o jogo todo, perderam a cabeça. Porra, com o investimento que eles têm, ir pro Mundial e perder a cabeça, assim, um vexame, um papelão. Assim como foi um vexame, um papelão do PSG contra o Botafogo. Por quê? Porra, vai ver o orçamento do PSG. Acabou de ganhar tudo lá na Europa e pega o Botafogo e não consegue entrar, 90 minutos não consegue entrar na defesa do Botafogo, que ok, foi campeão ano passado da Libertadores, mas já tá muito diferente. Tá muito diferente. Não é o líder do Campeonato Brasileiro, nem tá disputando a liderança por enquanto do Campeonato Brasileiro. E o PSG perdeu, é o quê? Papelão. Então sim, eles estão fazendo um papelão. Então eles continuam sendo superiores, porque eles têm muito dinheiro. Só que eles estão fazendo papelão, assim como o Flamengo é muito superior ao Central Córdoba e fez um papelão. Fez um papelão contra o Central Córdoba, fez um papelão contra o Tátira, quase foi eliminado aqui. Fez um papelão contra o Alcas no passado, contra o próprio Nublense mesmo, empatando lá. Perdeu pro Palestino ano passado. O Flamengo é pior que o Palestino? Não é. Só que o Palestino teve lá seus méritos, muitos, quando venceu o Flamengo fez um papelão. A mesma coisa ontem. O Chelsea fez um papelão e o Flamengo se aproveitou disso e se impôs e venceu e fez história. É assim que o futebol acontece, gente. Não adianta ficar com esse papo. O Brasil tá ganhando Libertadores aí nos últimos anos porque tem mais dinheiro. E o Flamengo hoje é competitivo porque pode contratar e pagar um salário altíssimo para um cara como o Jorginho. Senão não estava competindo. E o Botafogo também. O Botafogo estava falindo. O que o Textor trouxe pro Botafogo? Dinheiro. E agora o Botafogo ganha Libertadores que nunca ganhou. Volta a ganhar um brasileiro depois de quase 30 anos. E agora consegue ganhar do PSG. Então, assim, não cai nesses papos furados de coisa que, muito provavelmente, quem vai ganhar isso aí vai ser um europeu. Quem levar mais a sério e tal vai ganhar isso aí. E por isso que o Flamengo ontem fez história. Por isso que o Botafogo ontem fez história. Por isso que meia-noite de quinta-feira parecia uma festa aqui na rua dos botafoguenses. E ontem foi um carnaval. Porque o Flamengo, né, é sempre tudo maior. Ontem foi um carnaval em Copacabana e tal. A minha mulher estava num shopping daqui do Rio de Janeiro. O cara largou o atendimento para ela quando saiu o terceiro gol. O cara tinha uma televisão em frente, o cara largou, tava atendendo ela, correndo o risco de perder o emprego. O cara foi, a minha mulher ficou atônita, ela não liga muito para futebol e tal, ficou atônita olhando. Então assim, por quê? Por que era esse clima de final de Copa do Mundo? Porque os caras são ricos, são grandes e ganhar deles é difícil. Não é à toa que o PSG... O Botafogo quebrou uma sequência de 12 anos. Foi o Corinthians em 2012 e o Botafogo agora, e o Flamengo agora. Por isso que é difícil, porque eles têm mais dinheiro. Não é complexo de vira-lata, não. É a verdade, a gente não tá aqui para enganar você. Porque aí depois acontece de os brasileiros serem eliminados, caírem, o europeu ganhar lá no final... Ou daqui a pouco, aí a gente volta para nossa realidade aqui do futebol brasileiro. E aí começam os problemas. Porque já tem gente fazendo culto à mediocridade. Ah, o Real Madrid, não sei o que, é forte porque joga com um gramado muito bom, quero ver vir para cá, jogar com um gramado esburacado, amigo. Afasta essa mentalidade de medíocre de você. A gente é que tem que pensar em melhorar o nosso gramado, em melhorar a nossa arbitragem, em ter fair play financeiro. A gente tem que se espelhar nas coisas boas que eles têm. Lá, fair play financeiro lá também é uma zona. Mas nas coisas boas que ele tem. E não achar que eles têm que vir jogar aqui na nossa várzea, não. Na parte nossa em que é várzea. Gramado uma porcaria e tal. Como é estádio vazio. Não. A gente é que tem que tentar ter estádio lotado, gramado bom, bola boa, arbitragem boa, como eles têm lá.
temperatura não tem jeito, aqui é calor, lá não. Mas o que é bom pra gente, a gente tem que trazer pra cá e não ficar achando que eles têm que ser medíocres para se igualar a gente. A gente se consegue sobreviver na mediocridade e eles não. Eles é que estão certos. Buscar o melhor sempre. E aqui tem que buscar o melhor também, né? E o Flamengo conseguiu equilibrar isso tudo ontem e por isso fez história. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.